sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Ana Paula Lima para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 62ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de julho de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik, Mário Marcondes, Maurício Skudlak. Secretarias, deputada Dirce Heidescheid, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Skudlak. Às 14 horas do dia 11 de julho do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlak, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Maurício Skudlak e César Valduga. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Antônio Aguiar, pelo PMDB, João Amin, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Gelson Merizio e a senhora deputada Luciane Carminati, pelo PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, ordem do dia. Foram aprovados em segundo turno o projeto de lei número 056/2017, em turno único. O projeto de resolução número 009/2016, bem como em primeiro turno os projetos de lei números 0306/2016 com emenda modificativa e 0340/2016 com emenda substitutiva global. Foram aprovados os pedidos de informação de números 065 e 067/2017, as moções de números 112 a 120/2017, bem como os requerimentos de número 0702 e 0703/2017. Foi retirada pelos autores a moção de número 111/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 0687 a 0701/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 0484 a 0493/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado João Amin, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o representante internacional do programa Reservas Mundiais de Surf, Nick Musha, fizesse uso da palavra para falar acerca das reservas da guarda do Embaú. Momento seguinte, mantendo a sessão suspensa, o senhor presidente procedeu à realização do sorteio das 8 escolas de ensino médio que participarão da 23ª e 24ª edição do programa Parlamento Jovem. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje, às 19 horas. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Ata da 16ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de julho de 2017. Presidência, deputados Silvio Drevik e Maurício Skudlak. Às 19 horas do dia 11 de julho do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou
as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário adjunto de Estado da Agricultura e Pesca, Ayrton Spies. Nesse ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. Excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Maurício Skudlak. Senhor presidente da Associação Catarinense de Produtores de Cachaça e Aguardente de Qualidade, Leandro Batista de Melo Silveira. Excelentíssimo senhor prefeito do município Luiz Alves, Marcos Pedro Weber. Senhor presidente da diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Cachaça, Carlos Lima. Senhor presidente da Expo Cachaça e da Academia Brasileira de Cachaça, José Lúcio Mendes. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem à Associação Catarinense de Produtores de Cachaça e Aguardente de Qualidade pelos resultados obtidos na Expo Cachaça 2017. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor deputado Maurício Skudlak, neste ato, representando os deputados desse parlamento. Em seguida, o senhor presidente teceu seu discurso e, posteriormente, repassou os trabalhos ao senhor deputado Maurício Skudlak. Na sequência, o senhor deputado Maurício Skudlak, já presidindo, convidou a mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receber honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o representante da Cachaça Aretusa e Cardeal Eventos, senhor Joelson Manuel Cardoso, e em nome da instituição homenageada, o senhor Leandro Batista de Melo Silveira. Também teceu seu discurso o senhor Ayrton Spies. Finalizando, o senhor presidente concedeu a todos, agradecendo a presença, e antes de encerrar a sessão, convidou e anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o eminente deputado Dirceu Dresch, na sequência o deputado Natalino Lázari, por até 10 minutos. Deputado Dirceu, não está nesse momento o deputado Natalino. É provável que esteja participando de alguma comissão permanente para deliberar alguns projetos. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, deputados que compõem esta Casa Legislativa, telespectadores, ouvintes da nossa rádio digital, eu gostaria nesse momento, primeiro fazer um registro, senhor presidente, a presença do ex-prefeito de Rio das Antas, Laírton Teiconi. Ele é da nossa região, lá da minha região, no Vale do Rio do Peixe, e ele está visitando esta casa. E eu gostaria, senhor presidente, nessa tarde, fazer um registro especial de um importante projeto de nossa autoria, no primeiro ano já da nossa investidura aqui no cargo de deputado estadual. Nós entramos com um projeto de lei sugerindo ao governo do estado que criasse um programa ligado à agroenergia. Um programa que visasse transformar os dejetos de animais em gás e energia elétrica em biometano. E na época estivemos com o senhor governador, nós fizemos uma ampla reportagem na Itaipu Bionacional,
em Foz do Iguaçu, que tem o projeto Ajuricaba, ali em Marechal Cândido Rondon, que é um projeto pioneiro no Brasil e que deu certo, que transforma dejetos de animais em gás, energia elétrica e biometano, com impacto fortemente calcado na questão ambiental. E o governador, na época, determinou que se elaborasse um projeto de biogás para Santa Catarina. E ele nomeou a Secretaria da Agricultura como a líder desse projeto. E nomeou também o secretário Dr. Ayrton Spies para coordenar as ações políticas na elaboração deste projeto. Dr. Ayrton Spies também deu sequência a esse projeto, nomeou a FAPESC, a nossa FAPESC, através do Zuco e da Iara, para coordenarem o projeto técnico. E esse deputado, senhor presidente, foi representante, claro, da Comissão de Agricultura desta Casa, que é o autor desse projeto, mas também foi o representante, e Vossa Excelência também chancelou, da Assembleia Legislativa para construir esse projeto. E ontem, senhor presidente, foi um dia histórico, uma data marcante, especialmente para o parlamento dessa Casa e, claro, para esse deputado também, que foi quem começou exatamente a discutir esse projeto. Ontem, nós entregamos ao governador do Estado o projeto do biogás para Santa Catarina, que hoje já se torna o projeto SC Biogás. Um projeto elaborado com a participação, que eu já disse, da Secretaria da Agricultura, liderado pelo Dr. Ayrton Spies, é claro que o secretário, o deputado Sopelsa, esteve presente o Cícero Bley, que é o presidente nacional da Associação Brasileira de Biogás, com a presença, portanto, da FAPESC, da ARESC, da Fátima, da UNOESC, da Embrapa, entre outros órgãos que participaram na confecção desse projeto. Foram mais de 20 reuniões, de 20 seminários de discussão interna, e ontem houve a entrega, portanto. O projeto foi elaborado pela Fundação CERT, que contratou nada mais, nada menos do que a J. Malucelli Ambiental do Paraná, uma maior empresa do Paraná, uma rede de assessores jurídicos da Anderson Balão, e nós produzimos um projeto que vai ser um modelo para o Brasil no biogás em Santa Catarina. O projeto prevê 3 questões fundamentais. Primeiro, um plano econômico, que, deputado Maurício, hoje nenhuma empresa, nenhum empreendedor vai fazer qualquer tipo de negócio para dar prejuízo, que não tenha lucro, que não tenha resultado, em que pese que essa questão é também uma questão ambiental, nós temos também que visar exatamente isso, o lucro. E a transformação do dejeto de animal em gás, em biogás e energia elétrica, prevê investimentos, mas o nosso projeto prevê retorno. Por isso, o projeto econômico, o plano econômico, foi entregue um estudo que há possibilidade, sim, de implantação desse projeto com retorno econômico para quem implantar o projeto, quer queiram associações, cooperativas, empresas, até particulares. E também nós construímos, com esse grupo de trabalho, liderado, como eu já falei, por esses órgãos, todas as questões ambientais, nós produzimos um pacote tecnológico. Hoje, o mundo está voltado para as energias renováveis. E o mundo está voltado para a criação de outras alternativas energéticas. E o Brasil está muito focado nessa questão do gás, da produção do gás. E a necessidade de transformar a nossa matéria orgânica abundante que temos, especialmente no oeste de Santa Catarina, fruto da criação de suínos, da bovinocultura de leite, de aves, em gás, em produção energética. E, finalmente, esse grupo de trabalho produziu uma das peças mais importantes, que é o marco regulatório, senhor presidente. É a legislação para tratar da implantação desse programa. Porque a legislação atual de Santa Catarina não está alinhada com a legislação federal e nós precisamos avançar exatamente para dar oportunidade aqui aos empresários, aqueles que desejam investir nessa área tão importante, eles possam fazê-lo amparados por lei. Esse projeto, então, foi entregue ao governador. O governador
notamos, ficou sensibilizado. Eu quero aqui de público fazer um agradecimento especialíssimo ao governador do Estado por ter nos recebido e recebido o projeto. Percebemos que viu isso com bons olhos e a nossa expectativa é de que o governo encaminhe para esta casa esse projeto, contendo exatamente esses 3 alicerces: o plano econômico, o plano tecnológico, que é importante para nós, é o marco regulatório. E esse marco regulatório vai ser amplamente, imagino eu, senhor presidente, mesmo que encaminhado pelo governo, amplamente debatido nesta casa, porque é de interesse, eu imagino, de grande parte dos deputados de Santa Catarina na aprovação desse importante projeto. Portanto, no segundo semestre, nós imaginamos que uma das questões que esta casa vai analisar é realmente o marco legal das energias renováveis, especialmente voltado para o biogás, que é a transformação da nossa imensa, inesgotável matéria orgânica, especialmente de dejetos de animais, em gás, em energia elétrica, em biometano. Nós vamos, deputado Maurício, lá em São Miguel do Oeste, lá em Videira, lá em Joaçaba, lá em Concórdia, no futuro, termos equipamentos das prefeituras, equipamentos rodoviários abastecidos com biometano. Essa é a tendência, é o caminho natural, mas o Estado precisa se preparar para isso, criar programas específicos, com incentivos fiscais, com linhas de financiamento, com orientação, com serviço de conscientização, com envolvimento da sociedade como um todo, e especialmente com o envolvimento dos produtores de animais, de suínos, de aves e da bovinocultura. Portanto, para esse deputado, senhor presidente, eu gostaria de fazer esse registro. Ontem foi uma data especialíssima. Quer dizer que, de minha parte, sempre atuei aqui nesta casa em favor de Santa Catarina. Mas não posso também deixar de dizer que o meu interesse é defender alguns setores da nossa economia que são importantes, que é o setor do agronegócio e da agricultura. E este projeto, este programa, vem ao encontro exatamente dos anseios da classe produtora. Nós temos na região oeste, para quem me vê agora, para quem me ouve, um grande passivo ambiental por conta da contaminação dos dejetos de animais na terra, na própria água. E nós precisamos cuidar disso. Não que os órgãos governamentais estejam desleixados com relação a isso. Não, eles estão fazendo um trabalho muito sério, muito competente. Mas é preciso estabelecer normas e é preciso fazer com que a gente cuide. Existem terrenos que não comportam mais os dejetos de animais. Estão impregnados já. E nós não podemos fazer com que isso aconteça. E qual é a solução? A solução economicamente viável é a transformação desses dejetos, portanto, num subproduto, que seria então o gás, seria a energia elétrica e seria no futuro, quem sabe, o biometano. Portanto, uma grande conquista. Fico muito feliz, quero agradecer a todos esses órgãos que participaram. Nós representamos aqui com muita honra, senhor presidente, esta casa, e nós temos a convicção de que, em vindo do governo, esse projeto, vossas excelências terão a oportunidade de participar, de melhorá-lo e fazer com que, de fato, se crie uma nova alternativa de renda em Santa Catarina, que é o biogás proveniente dos dejetos de animais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Natalino Lázari, pelo pronunciamento de um tema tão relevante. Agora vamos ouvir o economista em medicina, deputado Serafim Venzon, que falará por até 10 minutos. Obrigado, deputado Silvio Drever, presidente dessa casa. Eu queria inicialmente cumprimentar o prefeito Rodrigo, prefeito de Garuva, que inclusive estivemos na Secretaria da Educação, levando um projeto, a intenção para iniciar a implantação lá em Garuva, de um colégio estadual de 2º grau, ensino médio, e que, sem dúvida nenhuma, atenderá melhor as crianças do município de Garuva. Hoje tem lá um colégio estadual que atende desde o ensino fundamental até o ensino médio. Tem mais de 1.500 crianças. Foi um colégio construído para ter 700, 800 crianças. Hoje tem 1.500. Então, eu acredito que, construindo um novo colégio,
que a Prefeitura já dispõe lá de um terreno grande, de mais de 10 mil metros, poderá, construindo o colégio novo, o Estado ficar somente com o ensino médio e o município com o ensino fundamental, como diz a lei até, como diz a lei. Quer dizer, o processo de municipalização não é simplesmente empurrar o que é para o município o ensino fundamental, o ensino médio pegar para o Estado, mas também criar condições. E a Secretaria Estadual está fazendo exatamente isso nos municípios, como fará com o município de Garuva, construindo lá um novo colégio estadual e cedendo aquele que já está lá, que já é estadual, cedendo para o município fazer o ensino fundamental de 1ª a 9ª série. Cumprimento, então, o prefeito Rodrigo e certamente encabeça uma intenção que deve ser semelhante em muitos municípios de Santa Catarina, e a Secretaria do Estado, o Governo do Estado, vai abarcando essas intenções e, a pouco, transformando aquilo que é lei federal em condição para que os municípios possam, de fato, fazer essa divisão, o que é do Estado, o ensino médio e o ensino fundamental para os municípios. E também cumprimentar aqui que esse mês, o mês de junho, aliás, dia 13 de junho, é o dia, o que completa aniversário, o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA. Tem 27 anos. Já está velho esse estatuto. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, ele regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal, Constituição essa, elaborada, então, em 88. E esse estatuto, na verdade, ele vem substituir o assistencialismo por um conjunto de propostas de trabalho emancipador, baseado nas noções de cidadania e de pessoa, em condição peculiar de desenvolvimento, a criança. No campo que trata da abordagem jurídica da questão das crianças e adolescentes, especialmente em situação de risco pessoal e social, o Estatuto substitui o enfoque e as práticas subjetivas e discricionárias do direito tutelar por um enfoque garantista, introduzindo um conjunto de vanguardas jurídicas visando assegurar à criança e adolescente os seus direitos, os direitos para crescer, para se desenvolver, para ter acesso ao conjunto de informações, à cultura, ao esporte, ao lazer, enfim, e poder ser um adulto, depois cidadão. O Estatuto prevê a fiscalização das entidades governamentais e não governamentais, cujas obrigações são elencadas de forma precisa, assim como as medidas aplicáveis em caso de seu descumprimento. O Estatuto ainda amplia, dentro da perspectiva altamente pedagógica, um elenco de medidas aplicáveis ao adolescente quando autor de ato infracional. Atualmente, o Brasil e os Estados possuem um conjunto de planos ou sistemas e instituições que adensa o sistema de garantia de direitos. O Plano Nacional de Promoção, de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, a convivência familiar e comunitária, combate ao trabalho infantil, enfrentamento à violência, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a nova Lei de Adoção 12.010 de 2010, a Lei 13.257 de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a infância. E esse conjunto que institui o princípio de rede de proteção, promoção e defesa voltada para a criança e adolescência é composto de várias instituições com a responsabilidade pela execução e fiscalização da política, como o Ministério Público, delegacias, varas especializadas, conselhos de crianças
conselhos de direitos, como a instância de controle social, os conselhos tutelares, como as instâncias de execução da política e toda a rede de atendimento. Num rápido passeio pelas inovações que o Estatuto trouxe, podemos concluir que o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais do que uma lei, é um projeto de sociedade. Ele deflagra uma tendência irreversível na direção de mudanças que a nossa realidade ainda necessita e requer, apesar dos 27 anos de vigência da Lei 8.069. Inclusive, agora eu recebo lá no meu gabinete o seu Altair Gonçalves, professor de judô, e trouxe para mim um projeto de lei que visa justamente implementar, através do esporte, no contraturno escolar. As crianças que têm aula de manhã, poder fazer isso à tarde e vice-versa. E, montando esse projeto, a ideia é levar para o Conselho da Criança e do Adolescente, pode ser de Florianópolis, de São José, da Palhoça ou do Estado, e adequá-lo conforme o edital de cada município, e justamente implantar esse projeto de lei, que é uma forma justamente de ajudar a desenvolver as crianças e adolescentes. Eu queria colocar aqui, eu fui secretário de Estado da Assistência Social e o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, está vinculado nas secretarias municipais às secretarias de Assistência Social, como aqui no Estado também está vinculado à Secretaria de Assistência Social do Estado. E que cada cidadão brasileiro pode destinar do seu imposto de renda 6%, quando se trata de pessoa, como agente, por exemplo. O imposto que nós pagamos, eu posso doar 6%. E quando se trata de empresa ou de pessoa jurídica, ele destina até 1% sobre o lucro real. O detalhe é que essa lei existe há 27 anos. E faz mais de 200 anos que a gente ouve dizer que o melhor local para investir, se a gente quiser mudar a sociedade para melhor, o local certo é investir na criança e no adolescente. Os mais velhos, aqueles de cabelo branco, eles já têm uma opinião, é muito difícil mudar a opinião de alguém, adaptar alguém que já está formado. Mas a criança e adolescente é muito possível. Todos nós nascemos e somos bons. A gente fica ruim. A gente fica ruim de acordo com o ambiente que está. De certeza, essa grande criminalidade que nós temos aí, a gente precisa combater. Precisamos fazer a repressão. Mas, paralelamente a isso, na hora que nasce o neném, aquele lá não adianta botar o neném na cadeia. Temos que dar condições para que ele tenha uma boa formação. Isso que temos que fazer. Mas, apesar de todo mundo ter esse discurso, na hora de botar a mão na carteira, na vontade, aí acontece pouco. Quem de nós, na hora de pagar o imposto de renda, não precisa doar aquilo que é teu? Aquilo que tem que pagar mesmo. 6% daquilo que tu tem que pagar, pode destinar para um projeto desse, como esse do Altair Gonçalves que me traz aqui, que é para dar aulas de judô, de jiu-jitsu, sei lá, enfim, nesse projeto para a criança e o adolescente. Então, aqueles que não podem ser... Vou encerrar, senhor presidente. Mais um minuto, senhor deputado. Muito obrigado, presidente. Aqueles que não podem ter uma escola, aqueles como nós, que nos atemos mais às crianças que estão ao nosso redor, podem contribuir com isso para modificar essa realidade. Como é que faz? Contribuindo, destinando aquele recurso que é do imposto de renda, que é obrigatório mesmo, que a lei permite, mas que a gente não vê as pessoas fazendo isso, ou vê muito poucas. Eu estou fazendo uma crítica, mas ao mesmo tempo pedindo para que as pessoas dêem uma olhada sobre isso, porque de nada adianta nós fazer um discurso, todo mundo discursar,
dizendo que o governo precisa investir na criança, se ele mesmo, se você mesmo que fala, na hora que pode, também não faz. Talvez, se a gente começar a fazer isso, quem sabe os próximos governantes sejam um de nós que pensa assim e pode investir mais na criança e adolescente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Só dizendo que, ouvindo os seus discursos aqui, na apuração do meu imposto de renda, eu teria que pagar 8 mil, que parcela em 10 vezes, mas poderia doar 4 para a FII. Eu fiz a doação para o Fundo da Infância e Adolescência, atendendo essa informação do amigo aí. Então, vamos só para dizer. Com a palavra, nas breves comunicações, ainda a ilustre deputada Ana Paula Lima. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Maurício Skudlak, que tem a responsabilidade de presidir essa sessão ordinária. A todos os nossos convidados que acompanham a sessão ordinária na tarde de hoje, quem nos acompanha pela TV AL, pela Rádio Alesc. Hoje, um momento, realmente, acordei meio entristecida diante de tantas barbaridades que estamos vivendo no nosso país. E o dia de ontem foi um dia realmente de causar muita indignação. Eu falo isso, senhoras e senhores, porque o que vimos e o que está acontecendo no Brasil, depois desse golpe que vivenciamos, desse impostor que está governando o nosso país, envergonha qualquer ser humano e principalmente a nação. Ora, não é só no Brasil que o presidente da República, que vai a reuniões do G20 ou vai visitar outros países e nem sequer é recebido por um chefe de Estado de qualquer país, é porque realmente não tem o respeito necessário, nem dos brasileiros e nem muito menos dos estrangeiros. Isso envergonha até porque, anteriormente, o Brasil era considerado uma grande potência, causando inveja, inclusive, para grandes nações, a exemplo dos Estados Unidos. E o golpe que aconteceu no Brasil não é uma questão só interna nossa. Há interesses estrangeiros no nosso país, principalmente do nosso petróleo, do pré-sal. É isso que está em jogo. Enquanto outros países, Estados Unidos sai para Irã e Iraque para combater, para guerrear, porque queriam o petróleo, eles chegaram no Brasil, fizeram um golpe, sem uma bala, e tomaram o que é nosso, que é a nossa Petrobras. Mas no dia de ontem, senhor presidente, senhores parlamentares, a consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, foi rasgada na cara de milhares de homens e de mulheres que trabalham arduamente para sustentar a família. De repente, alguns deles até não têm dimensão desse problema que futuramente vai repercutir não somente no emprego, no salário, mas também na questão da aposentadoria. Porque aprovar um trabalho intermitente quer dizer que o brasileiro não vai se aposentar, como dizem, com 65 anos, porque tem que ter 49 anos de contribuição seguidamente, né? E com a aprovação, inclusive, do trabalho intermitente, o empresário, qualquer um, vai contratar por tantas horas, fez aquele trabalho e pode ir embora. Esse é um dos pontos. A proposta do governo Temer retira direitos históricos dos trabalhadores. O dia de ontem foi um exemplo disso. E como disse a senadora Gleice Hoffmann, ontem em sua fala na defesa dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, até porque ontem deram um belo exemplo para o povo brasileiro, quem apoia essa reforma trabalhista realmente é quem está no andar de cima. São os poderosos. Gente que tem dinheiro, gente que nunca precisou levar marmita para o trabalho, nunca sacolejou horas dentro de um ônibus para chegar ao trabalho, nunca precisou recorrer à justiça para garantir um único direito. É isso quem estava defendendo o dia de ontem no Senado Federal, é que não vivencia e nunca vivenciou esses problemas que a maioria do povo brasileiro vivencia no seu dia a dia. A bancada desse impostor, desse Temer, que negocia a portas fechadas através de jantares com alguns parlamentares, é lamentável. Ontem, ele legalizou o trabalho escravo no Brasil e continua calado. É lamentável que um retrocesso vergonhoso e chocante. Lembro bem que no ano 2000 e 2001 já se falava numa palavra flexibilização,
que é uma palavra um pouco não muito conhecida para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, flexibilizar a CLT, se falava naquela época. Graças a Deus, Lula ganhou as eleições e por 4 vezes seguida foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, homens e mulheres, mas naquela época, em 2001 e 2000, já em grandes reuniões que a gente fazia aqui no estado de Santa Catarina, a palavra de Fernando Henrique era flexibilizar. Flexibilizar quer dizer arrochar o salário dos trabalhadores e trabalhadoras. Combinados com a lei da terceirização, aprovada pelos golpistas no mês de março passado, as novas regras aprovadas ontem queimaram, então, a nossa CLT, criada em 1943 por Getúlio Vargas. Não que ela não merecesse ser estudada, mas da forma que ela foi votada, sem tempo, inclusive, para discutir com os trabalhadores e trabalhadoras, num toque de caixa, a prova precisa ser rápido, até porque o Temer não vai garantir, não vai ficar muito no poder, porque a Globo já escolheu outro candidato, que é o Maia, nós defendemos a direta já. Mas, além disso, senhoras e senhores, tudo o que aconteceu, não posso deixar aqui de dar parabéns para essas grandes mulheres, corajosas mulheres, guerreiras mulheres, que foram as nossas senadoras, que tiveram sim, marcar um ponto ontem no Senado Federal, até por 6 horas, numa tentativa de frear essa votação no Senado Federal, que é a reforma trabalhista. Há quem diga, mas foi um vandalismo, houve problema, mas nós temos que resistir, porque se não houver resistência, senhoras e senhores, olha, nós vamos voltar ao tempo da chibata, com certeza, porque o que a gente está vivendo no Brasil é realmente uma perda de direitos. Ontem, nós mulheres, fomos muito bem representadas nesse ato corajoso e de uma grande defesa dos direitos trabalhistas. Mas, infelizmente, a imprensa por aí, infelizmente, a imprensa sempre tem lado, ela nunca ficou do lado do pobre, ela sempre tem lado, né? Ela sempre está do lado daquele que paga bem, né? Ela andou dizendo que elas deram um péssimo exemplo, destruindo a autoridade constituída e prostituindo a instituição que juraram defender. Pelo amor de Deus, né? E o que fizeram com os homens e mulheres do Brasil? Ora, bem, se elas deram um péssimo exemplo, o que fizeram os demais senadores que aprovaram o verdadeiro retorno à barbárie nas relações de trabalho, a destruição completa dos direitos dos trabalhadores? Se é para fazer uma reforma, tem que fazer uma reforma nos grandes, naqueles que ganham mais, não do povo brasileiro que ganha uma miséria. E, no máximo, um salário mínimo. Agora, com a aprovação dessa reforma trabalhista e o salário intermitente, vai ter gente que vai ganhar menos do que um salário mínimo. As nossas opiniões, senhores, também constroem a realidade. Se ela será melhor ou pior no dia de amanhã, sejam dadas nessa tribuna ou no meio de comunicação. Criticaram as senadoras, mas se calam seletivamente diante das malas de 2 milhões de reais destinados a Aécio Neves, com provas, com malas, com gravações. Nisso a imprensa não fala, ficou quieta. É engraçado isso, né? O que aconteceu com a seletividade da justiça? Que o Aécio Neves retornou ao Senado Federal e o Senado que absolveu esse senador que foi pego numa gravação, inclusive com insinuações que poderia dar as malas para um certo parente dele, que esse a gente podia, inclusive, eliminar, entre aspas, podendo matar, e a justiça e a imprensa não fala nada. Por outro lado, ainda continua a implacável perseguição ao ex-presidente Lula, onde, sem provas, foi condenado no dia de hoje em primeira instância. É lamentável que, dessa forma, a imprensa fica quietinha, né, seletiva com a questão do Aécio Neves, e com as nossas senadoras fazem o que fizeram, e também com o nosso presidente Lula no momento de hoje. Ora, a Globo está querendo condenar o Lula já faz 30 anos, desde que ele se candidatou a primeira vez como deputado federal, quando ele se candidatou 4 vezes para presidente da República e ganhou na 4ª vez, e depois foi reeleito, elegeu Dilma, reelegeu Dilma, mas sempre ela foi muito pesada nas suas críticas. Condenado por ser dono, imagine, por ser dono de um imóvel, deputado Maurício, que não é seu, inclusive de um imóvel onde a Caixa Econômica Federal diz que pertence à Caixa Econômica Federal.
por garantia das pendências de uma empresa que é a OAS desde 2010. Não está no nome do Lula, é da OAS, quer dizer, nem é da OAS esse triplex, é da Caixa Econômica Federal, isso está nas provas, inclusive com o juiz Sérgio Moro. Ontem rasgaram a CLT, num crime sem precedentes na história recente do nosso país, hoje tentam condenar o ex-presidente Lula. Registre o que eu digo, senhores, e pelo tempo que acho que esse assunto a gente vai voltar várias vezes aqui a essa tribuna, essa farsa que há de ser desmascarada e a justiça há de ser feita. Entramos na segunda fase do golpe, a saída do Temer, que ele já fez o trabalho sujo que tinha que ser feito, a eleição indireta no Congresso, né, e a tentativa de impedir Lula de ser candidato. Só assim para parar Lula, porque ele é ainda o favorito nas pesquisas, em todas as pesquisas de opinião pública, ele é favorito. Só tem essa forma, né? Mas foi a primeira instância, ainda tem a segunda instância, nós ainda temos muita luta pela frente. Mas o povo brasileiro, nenhum vai ficar quieto diante disso. Dessa injustiça, mais uma vez, cometida a esse homem, que é inocente, nessa questão... Mais um minuto, deputado. Nessa questão desse triplex, que é da Caixa Econômica Federal, e julgar uma pessoa sem provas, por favor, né? Acuse o Aécio, lá estão as provas, lá estão as filmagens, lá está a denúncia, lá está o homem da mala, lá está uns 2 milhões de reais, essas ainda não foram julgadas e foram observadas tanto pela Justiça, quanto pela imprensa, quanto também pelo Senado Federal. Mas volto à tribuna para comentar mais esses assuntos posteriormente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Convido Vossa Excelência para assumir essa presidência. Agora nós encerramos as breves comunicações e, pelo horário regimental, passamos ao horário dos partidos políticos para que eu possa fazer o uso da palavra em nome do bloco. Então, adentramos então ao horário destinado aos partidos políticos e hoje o primeiro horário pertence ao PPPR-PSB, pelo tempo de até 13 minutos, deputado Maurício Scudlai. Obrigado, deputada Ana Paula, público que nos acompanha pela TVA, pela Rádio Alesc, dê uma saudação ao jornalista Moacir Pereira, que eu vejo aqui, sempre presente, saudação também aos servidores que acompanham essa sessão. Nós tivemos hoje aí o gabinete bem movimentado, a gente vê que há uma expectativa muito grande por parte de prefeitos, vereadores, com a questão da possibilidade de liberação de recursos pelo governo do Estado e especialmente pelo Fundan, que é esse resultado desse empréstimo que o governo do Estado está contraindo, e com o objetivo de atender algumas demandas e também de atender os municípios. Efetivamente, para os municípios é importante, a maioria dos municípios hoje estão no seu limite prudencial, não tem recursos para novos investimentos e os recursos que vêm oriundos do Fundan vão ter sim uma significação muito grande em todo o estado de Santa Catarina. Teremos obras em todo o estado e, claro, os municípios, os prefeitos, os vice-prefeitos, vereadores têm que definir bem a questão dessas obras, porque não são muitos recursos que terão durante esse mandato. Também registrar que nós tivemos a visita em gabinete do doutor Roberto Carvalho Fernandes, o Roberto Brasil Fernandes, que é um advogado de Balneário Camboriú, e falando de projetos para o estado de Santa Catarina. Recebemos o vereador de Major Vieira, o Diogo Simão Sidoski e o Hélio, que é o presidente da APAI, também na busca de informações do que pode ser feito de projeto para tentar buscar recursos do Estado. O prefeito de Iraciminha, o Jean, o vice-prefeito Roberto,
secretário da Agricultura, vereador Valdecir Piton, lideranças lá do extremo oeste do município de Iraceminha. Também recebemos o prefeito e o vereador Alex do município de Luzerna, o prefeito que esteve ali junto com o vereador na mesma busca de informações sobre esses recursos, que eu sei, todos os deputados têm sido procurados dessas questões. E o vereador Leandro de São Bonifácio, o prefeito Loli de Lindóia do Sul e também o secretário da Saúde de Lindóia do Sul. Ontem nós tivemos no lançamento, na entrega da ordem de serviço para a construção do berço de atracação, a conclusão do berço 3 e 4 do Porto de Itajaí. E lá nós sentimos assim uma motivação, inclusive da empresa que faz a administração do Porto, quando o seu presidente lá esteve e falou que em muitos momentos, ante as dificuldades, ante a falta de investimento no Porto de Itajaí, chegaram a cogitar partir para outros portos, já que eles também administram e participam da administração e funcionamento de outros portos a nível de Brasil. E dizendo que com os investimentos agora programados, com a dragagem do rio que está sendo executado, que já a empresa chinesa que ganhou a licitação está executando a obra, inclusive ontem foi possível visualizar, verificar a draga fazendo o seu trabalho, e que com essa dragagem nós teremos lá o aumento do calado, a possibilidade de navios maiores ingressarem tanto no Porto de Navegantes quanto no Porto de Itajaí. Isso criou uma expectativa positiva. Então, temos que parabenizar o Marcelo Salles, que é o administrador do Porto de Itajaí, o prefeito Volney Morastone, que foi nosso colega aqui da Assembleia Legislativa, e que, dentre os municípios da região, tem se destacado, conseguiu esses recursos federais, recursos liberados pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos, o ministro Maurício Quintela Alés, que já esteve ali no Porto de Itajaí e que liberou os recursos, primeiro para a dragagem do rio Itajaí e agora para a conclusão dos berços de atracação. Então, claro, vai ter a possibilidade de mais navios. Ontem nós tínhamos no Porto de Itajaí e no Porto de Navegantes, 2 atracados, com possibilidade de mais um. Então, Itajaí também vai aumentar essa possibilidade com navios maiores, melhorar, aumentar tanto as exportações quanto as importações por aquele porto. Aproveitei para conversar, naquele momento, a solenidade com o prefeito Volney Morastone, já sobre a questão da ponte ou do túnel ligando Itajaí a Navegantes. Isso é um pleito que vem de muito tempo da comunidade Navegantes, Penha, Itajaí. As pessoas ali, é uma área interligada, as pessoas moram no município, trabalham no outro, estudam. Enfim, é um fluxo muito grande de pessoas que têm obrigatoriamente que utilizar ou ferry-boat ou a BR-101, o que nos momentos de pico é quase impossível, porque a BR-101 acaba parando e criando ali sérios transtornos para quem precisa cumprir horário, seja de trabalho, de estudo, questões de saúde, tudo fica complicado. Como disse o prefeito Volney Morastone, já existiram
vários projetos. Agora, a ANFRE tem um estudo para elaborar um novo projeto de encontrar uma solução para a ligação Itajaí-Navegantes e que nós entendemos importante. As câmaras de vereadores já se manifestaram. Quando a gente está em alguma reunião de trabalho em algum desses municípios, sempre é cobrado pela população e é importante que se busque e que se encontre uma solução, que haja uma determinação de governo, uma decisão de governo de realmente optar por um dos projetos já elaborados ou definir um novo projeto, mas efetivamente buscar recursos para que nós tenhamos a ligação entre Navegantes e Itajaí. Pode ser uma ponte que já se imaginou, uma ponte turística, mais ali próximo da saída do porto, onde o rio chega ao mar, seja mais para frente, pensando-se talvez numa ponte que precisaria de uma altura menor, ou seja, pelo túnel, que também é a solução encontrada por alguns engenheiros em muitos locais do mundo e poderia ser sim utilizado para essa ligação Navegantes-Itajaí, Itajaí-Navegantes, que é um sonho, é um pleito da região, muito iria ajudar o desenvolvimento daquela região. Então, ontem foi um momento bom, um momento de expectativa com a questão das obras do berço de atracação e também aproveitamos para conversar lá com o prefeito Volney Morastone sobre esse projeto aí de ligação Navegantes-Itajaí, Itajaí-Navegantes. Outro assunto só para registrar, ontem nós protocolamos mais um projeto de lei nessa casa, projeto de lei 245.9/2017, que dispõe sobre a utilização de areias descartadas de fundição. Nós recebemos esse pleito de engenheiros, de pessoas que trabalham na área ambiental e precisa Santa Catarina de uma legislação para permitir a utilização de areia descartada de fundição em vários tipos de obras conforme a regulamentação já existente e regulamentação que venha a ser adotada por essa legislação, permitindo aí, sempre, claro, com autorização dos órgãos ambientais, a utilização da areia descartada de fundição, que é uma quantidade muito grande desse material que precisa ser aplicado, que precisa ser utilizado ou que precisa ser descartado. Em pavimentos flexíveis, em reforço de subleito, base de solo melhorado com cimento, projeto de assentamento de tubulações de PVC rígido para sistema de esgoto sanitário, concreto para fins de estruturais, amostragem de registro. Então, a nossa lei, que tem aí já um estudo, já foi um projeto semelhante debatido nessa casa, teve origem, um dos debates pelo deputado, iniciativa do deputado Aldo Schneider, outro projeto que chegou a caminhar, chegou a ser debatido e não foi aprovado pela casa como um todo, no final foi retirado, mas que, ouvindo os engenheiros, ouvindo o meio ambiental, ouvindo a necessidade de aproveitar essa areia descartada de fundição, a possibilidade de aproveitar esse material em obras de calçamento, em obras de asfalto, em obras de base, de várias obras, e que vai trazer
diminuição de recursos até em obras públicas, nós entendemos e nos convencemos que o projeto é importante, foi redigido pela assessoria técnica da Casa dentro daquilo que nós explanamos e ontem foi protocolado. Nós esperamos que esse projeto tenha um encaminhamento rápido, vejo que é importante, as empresas se adaptam a essa necessidade, é importante para todos e vamos estar, acima de tudo, usando e ajudando o meio ambiente. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado Maurício Kudlak. Próximo horário pertence ao PMDB. O deputado Titão quer fazer uso da palavra? Bom, senhores, como não há mais oradores inscritos dentro do horário destinado aos partidos políticos, essa presidência suspende a sessão até o horário das 16 horas, aonde vamos entrar na ordem do dia, conforme o artigo 104 do nosso regimento. Está suspensa a sessão.